Oi gente, tudo bem? Meu nome é Júlia, pra quem não me conhece, e hoje eu vim fazer um vídeo contando o meu testemunho pra vocês, contando o que Jesus fez na minha vida, por que eu sigo Jesus, o que aconteceu, o que ele fez comigo. Vou compartilhar um pouquinho da minha história com você. Eu vou começar a história contando um pouquinho antes de eu nascer. A vida com Deus, na verdade, na minha família começou através da minha avó. A minha avó, ela é de Minas, numa cidade bem pequena, ela morava na roça. Quando ela era jovem, ela era católica, mas ela conheceu Jesus. Eu não sei mais ou menos quando que ela se converteu e começou a seguir Jesus, mas depois que ela se casou com meu avô, ela teve 10 filhos, e a minha mãe é um deles. E toda a minha família cresceu, assim, debaixo da oração da minha avó. Toda a minha família é abençoada, gente. Todos nós seguimos Jesus, todos os meus primos, todos nós crescemos debaixo de graça, debaixo de favor. Minha família é toda abençoada por Deus. Graças à minha avó, que conheceu Jesus primeiro e fez toda a família ser abençoada e consagrada ao Senhor Jesus. E eu creio que eu estou aqui hoje graças às orações dela. Por parte de pai, minha avó também é cristã, mas por parte de pai teve muitas dificuldades. Depois eu conto uma história se vocês quiserem. E eu cresci debaixo de favor de Deus, cresci debaixo da palavra de Deus. A gente fazia culto quando a gente ia pra casa da minha avó, ela mora no interior. Sempre que no Natal ou no feriado, 2, 3 irmãos da minha mãe vai junto e a gente faz um culto lá. E é muito gostoso e eu cresci debaixo disso, porque eu sei que eu fui livrada de muitas coisas, muitos problemas, graças à palavra de Deus. Bom, chegando na minha mãe se casou com meu pai, depois dela ter se casado uma vez. Minha mãe já foi casada uma vez com o pai da minha irmã mais velha. E aí depois ela se casou com meu pai, teve eu e a minha irmã mais nova. Nasci do dia 20 de 6 de 2005. E eu cresci numa infância muito boa, gente. Minha infância foi tranquila. Eu não tive muitos problemas familiares, por causa do favor de Deus mesmo, que já estava nos acompanhando desde a minha avó. Mas eu sempre fui uma criança muito fechada. Eu tinha muito medo de tudo. Eu tinha muita dificuldade de fazer amigos. Ficava sempre sozinha. Eu tive uma infância muito boa, mas eu era uma pessoa muito quieta, muito tímida, muito paralisada por medos, ou sei lá, o que eu tinha, mas eu tinha muita dificuldade de fazer amigos. As pessoas me achavam estranha. Eu, pelo menos, uma coisa eu tive desde pequena, que eu nunca fui influenciada por outras pessoas. Por exemplo, com uns 12 anos, as minhas rodinhas de amizades já começavam a falar dos menininhos, já começava a falar sobre eu ficar com outras pessoas, sobre o que elas estavam fazendo, quais os meninos que ela gostava. E, tipo, eu nunca me senti na obrigação de fazer o que as minhas amigas faziam ou não. Eu, na verdade, não tinha essa decisão de beijar no meu casamento, mas eu não queria ficar com qualquer pessoa. Eu, na verdade, não gostava de ninguém. E eu gostei de uns menininhos mais na escola, assim, mas eu não... É só algo de escola mesmo. Então, eu nunca me senti influenciada por outras pessoas a respeito disso, a respeito das minhas decisões. Se eu precisasse ficar sozinha, por exemplo, se o meu grupo tava falando de determinado assunto e eu não gostava de falar sobre esse assunto, eu saía e preferia ficar sozinha. Isso quando eu fui crescendo mais, com uns 11, 12, 13 anos. E aí fui crescendo e aí aconteceu uma coisa que dividiu a minha vida. O que aconteceu? Eu sempre fui da igreja, como eu já falei, mas por um tempo minha mãe teve depressão. E aí nisso que minha mãe teve depressão, a gente não saía de casa muito. A gente só às vezes ia no parquinho, quando meu pai levava a gente, tudo mais, mas minha mãe às vezes não queria sair da cama, minha mãe não saía de casa. Foi um problema assim que aconteceu, eu não sei o motivo, porque eu era muito nova. Mas aí depois que teve uma vez que eu fiquei doente, e aí veio um pessoal da igreja orar por mim. Eu não sei o que eu tinha, mas eu ia ter que fazer endoscopia, que tava com problema de estômago, eu acho, eu não me lembro muito bem. Mas eu lembro que veio uma igreja orar pela gente, um pessoal de uma igreja. E aí a gente foi visitar essa igreja. Aí meio que nisso que eu voltei a ir pra igreja, depois de bastante tempo que a gente não ia, por causa que minha mãe tava com depressão. Depois que a minha mãe melhorou, eu meio que a gente voltou a ir pra igreja, de vez em quando, assim. Mas eu era uma pessoa que eu conhecia Jesus, eu sabia quem era Jesus, mas eu não tinha tido o meu encontro com Jesus, eu nunca tinha, de fato, conhecido o real sentido de quem é Jesus. Eu não gostava muito de ir pra igreja nessa época. A gente tava indo todos os domingos, mas eu não me sentia muito encaixada nessa igreja. Eu não servia, eu não fazia nada. E também eu era novinha, eu tinha uns 12 anos. Quando chegou 2019, que eu já tinha 13 anos, a minha irmã teve um problema de saúde.
O nome é aplasia medular. Eu acho que eu já falei no vídeo passado sobre isso, não vou lembrar qual. A medula óssea dela parou de funcionar. A gente percebeu ela adoecendo aos poucos, mas não sabia o que que era. Levava ela no médico, ela tava com febre, eles davam um negócio e voltava pra casa e nada. Aí eu lembro, um dos sintomas é que o sangue fica ralo, porque a medula óssea que produz o sangue, que é o que fica dentro do osso, parou de funcionar e não fazia as plaquetas. Então o sangue ficou muito ralinho. E eu lembro que quando caía no chão, assim, que o nariz dela sangrava muito. Um dos sintomas é que o nariz começa a sangrar muito. Já sangrava desde pequena, mas foi de uma forma mais intensa. E aí, quando pingava no chão, eu via que tava ralo o negócio, eu não entendia. Aí teve uma noite que a Luísa, ela começou o nariz dela sangrar a noite inteira. Aí a Luísa, ela tava com uma toalha. A única coisa que eu lembro que a Luísa tava com a toalha cheia de sangue, porque o nariz dela sangrou a noite inteira, sem parar. Aí nisso meu pai levou ela pro hospital. Nisso que o nariz dela sangrou sem parar, os médicos suspeitaram de leucemia. Então elas fizeram a biópsia, fizeram muitos exames e ela foi mandada para o Hospital do Câncer Infantil porque ela estava com suspeita de leucemia. Aí ela foi pro Itaci, que é o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil. Quando meu pai levou ela pro hospital e eu fui pra escola, ela não voltou para casa mais porque ela foi internada no Hospital do Câncer Infantil. Eu lembro que eu fui visitar ela e eu acho que a minha inocência foi o que me salvou na época. Porque eu acho que eu sempre fui muito inocente, eu não gostava de falar sobre os assuntos que eu falei. Até eu me achava muito ingênua por causa disso. Mas eu acho que a minha ingenuidade me salvou, porque eu lembro que eu cheguei lá no Hospital das Clínicas, tava escrito câncer infantil. Ela tava com suspeita de leucemia. E eu lembro que todo mundo da minha família sabia, todo mundo foi lá visitar ela. E eu meio que não entendi na hora, tipo, porque eu e a Luísa, a gente sempre ficou internada. Quando a gente era pequena, a gente ficou internada várias vezes. A gente tinha bronquite, então a gente sempre ficava internada direto. Eu achei que era mais uma internação normal. E aí eu lembro que todo mundo da minha família foi lá, todo mundo foi visitar ela, levava presente e... Aí quando ela ficou internada, eu ficava sozinha em casa, né? E aí a minha irmã mais velha, ela ia visitar, ela ia ficar lá comigo às vezes, a minha tia ficava lá direto. E eu via todo mundo chorando, eu via todo mundo preocupado e eu não entendia. Mas eu acho que se eu tivesse entendido de primeira, eu tinha ficado muito mal. Pouparam a minha mente não me contando que ela tava com suspeita de câncer, porque eu acho que ia ser um baque muito grande pra mim. Mas aí ela ficou uma semana lá no hospital. E aí deu que não deu câncer, graças a Deus. Foi nesse momento que eu descobri, graças a Deus, não era câncer. Ela teve aplasia medular. Mas nisso, ela teve que ficar no hospital, indo e voltando toda semana. A gente ia no hospital todo dia, quase todo dia, na verdade. Porque ela precisava de transfusão. Você que doa sangue, você é abençoado, porque ela recebeu muita doação de sangue. A gente ia lá toda semana, 2 vezes por semana, pra ela receber doação de sangue, doação de plaqueta, porque a plaqueta normal tem que ser 100 mil ou mais. Mais de 100 mil. A Luísa tava com 13 mil. Normalmente, assim, as pessoas que estão internadas de dengue, que tá com a plaqueta baixa, tá com 40 mil. Já é muito baixa, a Luísa tava com 13 mil de plaqueta. E, gente, ambiente de hospital é muito difícil, muito difícil. Eu fui cuidada por Deus desde aquela época, porque eu ficava sozinha. E aí, ao invés de ficar perdendo meu tempo pensando nisso e acabar gerando uma crise, uma ansiedade, algum transtorno por causa disso, eu ficava em casa, ficava assistindo desenho, jogando, eu ficava fazendo outras coisas, mesmo sozinha. Eu não me sentia sozinha. Eu ainda não tinha um relacionamento com Deus, mas a gente sempre orava por ela. E aí foi ali que começou meu relacionamento com Deus. Foi bem simples, era uma coisa bem superficial, mas foi ali que começou. Tudo foi muito rápido. É que parecia uma eternidade quando a gente tava lá, mas foi tudo muito rápido. Ela começou a ficar doente em março de 2019. Lá no final de abril, eles descobriram qual seria o tratamento, que ela ia precisar de transplante de medula óssea. Aí foi eu, meu pai e minha mãe fazer o teste pra ver quem tinha compatibilidade. Minha mãe e meu pai deu 50%, porque na genética é 50% do pai e 50% da mãe. E eu dei 100%, deu 100% de compatibilidade. Isso eu fui escolhida como única opção pra ser doadora de medula óssea pra ela, com 13 anos de idade. E aí eu fiquei internada e até lá no hospital,
a gente teve o favor de Deus. Tudo, eu acho que tudo, mesmo a situação sendo muito difícil, foi muito difícil essa fase. Mesmo essa situação sendo difícil, Jesus já estava cuidando da gente. Deus já estava cuidando de tudo, porque como a imunidade dela estava baixíssima, ela poderia ter contraído qualquer tipo de doença, qualquer complicação que ia demorar mais o tratamento. E eu lembro que o médico falou que era um favor de Deus mesmo, porque ela poderia ter contraído qualquer tipo de doença. Nisso chegou maio. Maio foi o mês que ela entrou no hospital para fazer o transplante, mas para fazer o transplante ela teve que fazer quimioterapia. Por conta das muitas transfusões de sangue que ela teve, o corpo poderia rejeitar a minha medula. Então por isso que ela teve que fazer quimioterapia para poder retirar todos os anticorpos do corpo dela. E ela teve que ficar um mês no hospital. E foi muito, muito difícil. Pra mim foi fácil, né? Porque eu tava em casa. Agora pra ela foi muito mais difícil. Porque ela ficou um mês inteiro no hospital, sem poder sair. Eles fazem de tudo, assim, para as pessoas se sentirem melhor, assim, mas o ambiente do hospital é muito ruim. Muito ruim. Eu lembro que o pior dia da minha vida foi quando ela teve que fazer hemodiálise. Foi assustador e só podia ficar um por vez lá embaixo. Minha mãe ficou junto com ela. Minha mãe tava com muito medo também. Mas deu tudo certo, pra glória de Deus. Deu tudo certo porque ela fez quimioterapia. E às vezes eu me perguntava por quê. Às vezes eu me perguntava por que foi ela e não fui eu. Mas Deus cuidou de tudo, sabe? Deu tudo certo, eu fiz... Deu tudo certo, eu fiz o transplante. Eu fiquei internada 3 dias só. 2 dias, eu acho. Pra tirar minha medula. E aí colocou minha medula nela depois que ela fez a hemodiálise. E a medula foi pegando aos poucos. Mas nisso chegou outra fase. Que depois que ela fez a quimioterapia, ela ficou muito... não fraca, mas a imunidade dela continuou muito baixa. Que a gente não podia nem sair de casa. E também foi uma fase muito difícil. Eu acho que ela entrou no iniciozinho de uma depressão porque ela não saía de casa. A gente não podia nem ir pra igreja por causa da imunidade, porque era um lugar fechado. Não saía de casa, a gente não comia nada de fora, não podia receber muitas visitas. Eu fiquei melhorzinha assim porque eu ainda ia pra escola, mas ela não ia pra escola, então foi um momento ainda muito difícil pra ela. E eu lembro que nessa época a gente não era muito amiga, assim, a gente não conversava direito. A gente sempre foi amiga, assim, mas a gente não... Nessa época a gente tava se estranhando muito. Não sei porquê. A gente brigava muito também. Eu lembro que ela escreveu um caderninho falando mal de mim. Mas é porque ela tava num momento muito fragilizada. E aí foi isso até o final do ano. Em 2020 ela já tava melhorando. A medula já tava melhor, ela já tava com a imunidade melhor. Ela ia começar a ir pra escola em 2020 só. Ela tava toda ansiosa pra ir pra escola. O que aconteceu? Pandemia. A gente ficou trancada em casa de novo. E na pandemia foi muito difícil também, porque a gente teve que mudar de casa. A gente não morava no bairro que a gente mora hoje. A gente morava perto de Santo Amaro, pra quem não conhece, aqui em São Paulo. A gente teve que mudar de casa. No meio da pandemia, assim, quiseram vender o quintal que a gente morava. E a gente ficou sem lugar pra morar. E aí a gente foi morar com a minha tia, meu pai foi morar com meu primo, porque a casa lá da minha tia era pequena. A pandemia, assim, eu acho que foi pior do que no... Não foi pior do que no hospital, porque foi mais tranquilo. Graças a Deus a gente não pegou Covid naquela época. Eu só peguei Covid em 2022. A gente não podia sair, né? Então foi a mesma coisa. Na pandemia, eu desandei total. Eu ficava a noite inteira acordada, mexendo no celular. Acordava umas 2, 3 horas da tarde, todos os dias. Não comia direito, eu engordei muito na pandemia. Eu não fazia nada, eu ficava agoniada. Na pandemia eu tava muito agoniada, eu tava paralisada, tava tudo parado e deu uma agonia muito grande. Eu lembro que eu chorava toda noite eu chorava. Eu tava muito mal, eu não questionava, mas eu falava, Deus, o que o Senhor tem pra mim? Como eu falei, quando a Luísa ficou doente, eu comecei a ter meu relacionamento com Deus. E aí era raso meu relacionamento com Deus e foi até 2020.
quando eu fiz 15 anos, que eu fui morar com a minha tia. A gente ficou lá até conseguir a casa que a gente tá hoje. Mas eu lembro que na pandemia eu tava agoniada e eu decidi confiar em Deus. Eu sabia que a gente ia vir morar em outro bairro e eu falei pra Deus, eu quero estar numa igreja, eu quero voltar a ir pra igreja. Eu tinha decidido, né, eu pedi pra Deus, eu quero voltar a ir pra igreja e eu quero ir pra uma igreja que eu queira ir porque eu quero ir pra uma igreja porque eu goste de ir. Eu quero ir pra uma igreja que eu queira ir, eu queira servir. E aí, início de 2021, em janeiro, a gente se mudou pra casa que eu tô hoje. Eu ainda tava muito perdida. Eu ainda não tinha minha identidade em Cristo. Eu tava muito perdida ainda, eu não sei o que eu queria da minha vida. Eu acho que eu tinha hiperfocos. Tipo, eu nunca fui uma pessoa constante, sabe? Se eu queria uma coisa, eu queria essa coisa até eu me frustrar. Aí quando eu me frustrava, eu ia atrás de outra coisa e eu queria outra coisa. Esquecia, aí voltava e depois eu desistia de novo. Porque se eu tivesse focado mesmo, eu acho que hoje eu estaria diferente. Mas o Senhor me sustentou até aqui, aí a gente mudou pra casa. Aí um mês ficando aqui, o meu vizinho da frente veio orar pela gente. Ele perguntou se a gente queria oração, a gente aceitou. Aí ele perguntou se a gente queria visitar a igreja dele e a gente foi. E a primeira vez que meu pai quis ir pra igreja com a gente. Meu pai ia de vez em nunca. E foi a primeira vez que meu pai quis ir pra igreja com a gente. Minha mãe nem foi nesse dia, eu acho. Eu gostei bastante. E aí eu comecei a ir pra cela. Foi nisso que eu comecei a ter mais um relacionamento com Deus, a fortificar o meu relacionamento com Deus e perceber tudo que Deus tinha feito na minha vida até o momento, né? Eu comecei a ir pra célula, comecei a conhecer novas pessoas, comecei a sair de casa. Eu saía de casa, comecei a ir pra célula Kids. E aí eu tive meu encontro com Deus, que a gente fica num sítio. Meu primeiro encontro com Deus foi dia 28, 29 e 30 de maio. Eu me batizei antes até. Foi meio que ao contrário. E aí foi tudo fluindo, eu fui crescendo em Deus, eu tive uma experiência com Deus de saber que o Senhor já estava cuidando de mim desde quando nem eu era nascida, e eu percebi que era tudo favor de Deus. Eu percebi que Jesus tinha planos pra minha vida que eu nem conseguia imaginar, que os planos de Deus eram muito maior que o meu. Ele tinha uma vida pra mim, pra desfrutar da presença dele. E aí eu comecei a crescer, batizada no Espírito, acho que em outubro de 2021. Foi um tempinho depois. Tive muitas experiências com Deus e só foi crescendo. E hoje eu sou líder de célula. Percebi que Deus tinha mais pra mim. Não tinha uma vida de tristeza, uma vida de ficar só deitada, mexendo no celular. Tudo foi melhorando e graças a Deus hoje eu tenho uma vida que eu posso chamar de vida. Eu sei que Deus tem planos pra minha vida, eu não tenho mais medos do que pode acontecer no futuro, sendo que Jesus está cuidando de tudo. Então a minha vida hoje tá muito melhor. A minha vida eu tenho paz. Eu ainda tenho dificuldades, eu ainda tenho em crescimento, em fase de crescimento, eu ainda faço muitas besteiras antes, né? Mas Deus me sustenta. Hoje eu posso falar, eu tenho vida. Eu tentei resumir bastante. Esse vídeo ficou bem longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu posso contar todas as minhas experiências com Deus. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no meu canal pra me ajudar. E se você gostou, deixe o seu like, porque aí eu entendo que eu posso fazer mais vídeos. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!